Gaudet Mater Ecclesia. Como vimos, o concílio não se trata apenas de uma produção de documentos, mas de um ouvir o que o Espírito diz à Igreja. Neste bloco, os nossos entrevistados irão nos apresentar como o concílio foi recebido, interpretado e aplicado. Iremos conhecer a recepção, as interpretações e as aplicações do concílio na América Latina e, claro, no Brasil. Esse é um tema que foi se impondo gradativamente no período pós-conciliar, porque imediatamente depois do concílio se falava de aplicação. Depois se começou a falar de recepção do concílio. Já é um pouco mais amplo, já salienta um pouco mais o papel não só da autoridade que pode aplicar, mas do conjunto da vida da igreja que acolhe o concílio, a recepção. E depois, a partir do Sínodo de 85, começou-se a falar de interpretação, hermenêutica, mas sobretudo depois do célebre discurso de Bento XVI para o Natal de 2005, onde ele entrou diretamente na noção de hermenêutica do concílio. A partir dali a literatura sobre essa temática se ampliou consideravelmente. Ele falou de uma hermenêutica da ruptura e de uma hermenêutica da reforma. A da ruptura é precisamente aquela que considera que há uma igreja pré-conciliar e uma igreja pós-conciliar, para bem ou para mal, porque houve quem considerasse que isso foi uma ruptura e que a igreja traiu suas origens, e aí optaram então por movimentos que optaram por viver radicalmente as formas pré-conciliares de vida comunitária, de liturgia e etc. E houve também o risco da ruptura de um outro modo, querer uma renovação tão grande, tão profunda, tão rápida, que praticamente gerava a impressão de que a igreja pode ser reinventada por nós. Então são formas diversificadas de se fazer ruptura na interpretação do concílio. A essas duas interpretações de ruptura, Bento XVI propõe uma hermenêutica de reforma, que a reforma, segundo ele mesmo diz, a natureza da verdadeira reforma é ter rupturas e continuidades em níveis diferentes. Continuidade do único sujeito, que é a igreja, continuidade dos valores, a continuidade dos princípios e a ruptura das formas exteriores, de opções concretas. Se não tiver ruptura, não tem avanço. Se também não tiver continuidade, é uma coisa nova que surgiu. Então é uma combinação desses dois elementos, ruptura e continuidade em níveis diferentes. Essa é a hermenêutica que Bento XVI afirmou ser a hermenêutica autêntica, proposta pelo próprio concílio, por Paulo VI, por João Paulo II e por ele próprio. E é a que a gente nota agora acontecendo efetivamente também com o Papa Francisco. Houve um momento em que tudo se mexia dentro da igreja, logo depois do Concílio Vaticano II. Aí os leigos se despertaram, e se despertaram para algo muito interessante, que é a sua participação consciente na vida da igreja. O leigo passou a se sentir igreja, junto com aqueles que já se sentiam igreja, os padres, também os religiosos e religiosas, os bispos, né, sobretudo. Então, com o passar do tempo, e também assim com a tônica que foi dada das interpretações do Concílio Vaticano II, houve um momento também em que essas coisas todas foram se acalmando. E aí veio a necessidade de definir mais claramente, bom, então vamos fazer desta e desta forma. Então isso é pós-concílio também. E agora nós estamos num outro movimento, que é um movimento puxado de uma maneira muito sábia, muito interessante, inteligente, por Francisco, o Papa, escolhido por Deus para ajudar a igreja a se imbuir novamente, a beber novamente daquele espírito do concílio. É por isso, então, que é interessante observar os leigos entusiasmados com o Papa, padres e bispos entusiasmados com a tônica que ele tem dado, a leitura que ele tem feito, e de um modo muito particular, o mundo entusiasmado, porque se coloca numa postura de diálogo com a igreja que foi definida no concílio como instituição de diálogo com o mundo, porque do mundo ela é servidora para ser fiel ao Evangelho de Jesus. Temos que distinguir
como sempre, dois extremos. Aqueles que pretendiam avançar mais, num certo sentido, enfim, ou seja, praticamente jogar fora tudo o que tinha acontecido antes, e aqueles que queriam ficar parados onde estavam. Então temos dois extremos. Aqueles que se autoproclamaram progressistas, que queriam ir mais adiante, e não sei o que mais, enfim, na realidade estavam praticamente negando o próprio ser da Igreja. Né? Era simplesmente dizer, não, nós temos que obedecer não à letra do concílio, mas ao espírito do concílio. Aí acho que se abusou muito com essa apelação ao espírito do concílio. Porque o espírito do concílio não pode ser diferente daquilo que foi realmente dito e decidido. E aí, creio que houve, portanto, exageros. Né? Desde, enfim, chegou a haver uma verdadeira anarquia quase na liturgia, né? Por exemplo. E na moral começaram a lançar opiniões absolutamente sem fundamento, etc. Enfim. Por outro lado, também houve, como dizia, o outro extremo, os imobilistas. Aqueles que diziam, não, mas sempre foi assim. As capas dos cardeais tinham 12 metros e tinham que continuar com 12 metros. E os anéis de ouro e as cruzes têm que ser assim, enfim, tudo, etc, etc. E esses imobilistas chocaram, sobretudo, com, além da reforma litúrgica, que realmente provocou enfrentamentos muito sérios, com dois pontos fundamentais. Além da, claro, a Lumen Gentium, como digo, e o Gaudium et Spes deram o quadro doutrinário, mas sobre essas constituições foram dados decretos. Os decretos desenvolveram o que estava nas constituições. E houve um decreto sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio, e uma declaração, não sei como ser um decreto, mas uma declaração, Libertatis Humanae, sobre a liberdade de consciência e de religião. Além também de uma outra declaração sobre o diálogo interreligioso. Né? Muito bem. E aqui é que vieram, como digo, os imobilistas, os chamados conservadores, que rejeitaram o diálogo ecuménico, o diálogo interreligioso e a liberdade religiosa. E rejeitaram não assim porque tivesse havido exageros, mas rejeitaram os documentos do concílio. Como digo, também rejeitaram a reforma litúrgica que veio após o concílio. Também sobre a liturgia houve uma outra constituição, a Sacrosanctum Concilium, mas teve que ser desenvolvida através de uma série de instruções e decretos da Cúria Romana. E esses conservadores acharam que a liturgia nova tinha protestantizado a missa católica. E por isso houve grandes conflitos nesse sentido. Mas, sobretudo, o ponto fundamental foram o ecumenismo e a liberdade de consciência. Primeiro, a questão da CNBB, né? A acolhida lá na Domus Mariae, prepararam-se muito bem. Logo depois veio a Assembleia de Medellín. Medellín foi a tradução cabocla, a tradução latino-americana dos documentos do concílio, num período em que a América Latina estava lutando com a questão do desenvolvimentismo. Fizeram descobertas muito grandes, que o conteúdo da catequese, por exemplo, não é só doutrina, mas as situações humanas fazem parte do conteúdo essencial da catequese. Isto abriu para um mergulho de fermento no meio da sociedade. Eu penso que, em certa medida, isso de fato ocorreu. Ocorreu no sentido de que aqueles que esperavam do concílio uma espécie de ruptura acabaram privilegiando
mais esses aspectos que já vinham se apresentando como tendência, por exemplo, na França, os padres operários, né? Aqueles que tinham pregado uma aliança com os comunistas para maior justiça social, essas coisas vinham de antes, né? E eu acho que essas pessoas acabaram vendo o concílio mais com olhos políticos sociais do que com olhos religiosos. Entende? Eu confesso que nunca foi o meu caso, porque talvez por causa dessa leitura que eu fazia das publicações francesas, que eram mais completas, né, eu consegui, em certa medida, não me deixar levar pelo ambiente que havia aqui, que era muito, muito radicalizado na época, né? Mas eu acredito que isso tenha ocorrido, e a prova é que, é triste dizer, mas muitas dessas pessoas acabaram tendo uma evolução que as afastou, né, da comunhão da igreja, né? Pouco a pouco, eu acho que a paixão política, ou a paixão pelo engajamento social, acabou se substituindo a motivação inicial, né? Eu acho que esse é um problema, a meu ver, que é uma tentação permanente na vida da igreja, né? Não é apenas uma questão da nossa época. Em todas as épocas sempre será assim. Eu acho que todo cristão, ele tem que saber navegar entre duas tendências contraditórias, né? Uma é que ele não pode se isolar do mundo, né? Ele não pode adotar uma atitude de ter apenas uma vida voltada para o transcendente, né? Se ele está no mundo, sobretudo um leigo, um sacerdote comum, ele precisa participar da vida, né, da comunidade, né? E ele precisa se engajar, né? Por outro lado, esse engajamento não pode fazê-lo perder de vista que tudo que é terreno, tudo que é histórico é relativo, né? É relativo e não se pode acreditar literalmente que se vai construir o reino de Deus apenas através de reformas sociais, reformas econômicas, né? Porque no momento em que a pessoa passa a acreditar naquela utopia, por exemplo, do comunismo, de uma sociedade sem classes, sem alienações, né, em que todas as imperfeições humanas desaparecem, se está, de certa forma, substituindo, né, uma visão puramente humana aquilo que deve ser a fé cristã, em que a redenção, na verdade, não se encontra apenas nas coisas que nós somos chamados a fazer nesta vida, né? Eu acredito que, infelizmente, é muito comum na história da igreja, no século XIX a gente vê isso, agora nós vimos outras vezes, pessoas que se apaixonaram pela ideia da liberdade, ou pela ideia da justiça, ou dos direitos humanos, ou hoje, por exemplo, a questão do gênero, né? Outras coisas desse tipo, e acabam perdendo de vista que tudo isso é importante, deve ser perseguido com afinco, né? Mas sem perder de vista que existe alguma coisa a mais, né? A fé em Jesus Cristo como Salvador, né? A necessidade de nunca perder de vista o papel da graça, né? O papel da igreja. Eu acho que nessa época houve isso. O João 23, no seu bem curto papado, falava de aggiornamento. Quer dizer, ele fez um apelo para todos os cristãos para que se predisponham a mudar, a uma conversão. Aggiornamento é uma conversão para essa nova visão centrada muito em Jesus Cristo.
Não quer dizer que antes não era. Mas, historicamente, havia muitas coisas que foram grudando assim, não é? Na prática cristã. Então, para a gente tirar isso tudo, tirar aquilo que era secundário e vamos nos centrar em Jesus Cristo. Esse é adornamento. Então, sobre a igreja, naturalmente, isso teve uma repercussão grandíssima, né? Em todos os bispos, sacerdotes, adornamento para os bispos, cursos para os sacerdotes, para essa nova visão da igreja. Então, realmente foi muito grande. Todos os concílios tiveram um período de expressão, né, da sua realidade profunda, né? Esse período chama-se tecnicamente a recepção do concílio, né? Tempo de recepção, porque os caminhos de Deus não são os nossos. Então, Deus não trata de maneira brusca, né? Assim como a mulher leva 9 meses para gestar um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, assim também o Espírito, né? Ele está presente na igreja como consolador, como advogado, como paráclito, mas ele não diz imediatamente aquilo que ele quer. A gente só fica sabendo, não é, 50 anos depois. Qual é a significação do concílio? Aqui é que a gente pode, vamos dizer assim, formular um problema teológico extremamente interessante, né? Quais são as linhas mestras do Concílio Vaticano II? O que o Espírito Santo quis fazer na igreja através do Concílio Vaticano II? Ele não quis apenas fazer o concílio. Ele quis mudar a igreja, né? Não defender uma determinada verdade, defender uma determinada expressão da fé, um determinado dogma, mas ele quis mudar a igreja. Por isso foi um concílio pastoral, foi um concílio de renovação da igreja. Mudar a igreja de que forma? Em que sentido? Eu ousaria dizer que nós podemos identificar 3 linhas de profunda mudança que nasceram do concílio, radicadas no Evangelho, sem dúvida, né, mas que vieram, historicamente se exprimiram no concílio e que se vem acentuando até hoje através desses 50 anos. E essas 3 linhas, eu diria, é a universalidade da salvação, a predominância do ato de crer sobre o conteúdo da fé e a ação do Espírito Santo na igreja. O concílio veio para renovar, para ser uma igreja de continuidade, mas que se renova à luz da palavra de Deus e que se renova diante da realidade. Uma igreja que não só adere, mas adere fundamentalmente ao Verbo de Deus, mas ao Verbo encarnado, ao Filho de Deus que assume a condição humana em tudo igual a nós, menos no pecado, e que veio para libertar, veio para salvar, veio para dar vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, esta foi a contribuição iluminada do Vaticano II. Que nós peguemos, agarremos a palavra de Deus, agarremos antes de tudo a palavra viva, que é Jesus, e sigamos os passos de Jesus. A nossa Conferência Nacional queria muito mesmo que se promulgasse com grande beleza, com grande rigor, a Constituição Gaudium et Spes, como foi feito. E então, havia uma parte no concílio que se chamava a Igreja dos Pobres. A igreja, quer dizer, bispos, teólogos, que estavam então preocupados que o concílio visse as desigualdades no mundo, né? E que até mesmo se declarasse que a igreja era a igreja dos pobres. Pois bem, então esse trabalho foi muito fecundo no concílio, mas havia sempre uma discussão, olha, pode haver um equívoco. Então o Santo Padre Paulo VI
em diálogo com muitos bispos dessa chamada Igreja dos Pobres, com as igrejas do Brasil, ele chegou e disse, olha, eu vou fazer uma encíclica especial para os povos em via de desenvolvimento, que a gente chama de subdesenvolvidos. E ele então, né, chegou, né, e prometeu, né, de fazer essa encíclica, né, o que ele fará então em 1968, e haveria nesse momento a reunião exatamente da conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. E então, nesse caso, o Papa veio pessoalmente, né, a essa conferência, né, acompanhou as discussões, né, e então nós temos aí um exemplo de como uma colegialidade no mais alto nível, prolongando o concílio com a presença do próprio Papa e de todo o episcopado, né, latino-americano e caribenho, em Medellín, né? Depois nós vamos ser em Medellín, que foi de tão grande influência, né? E foi então aí em Medellín, né, que nós tivemos esse grande começo, né, de procurar fazer uma ação pastoral na base do ver, julgar e agir, né, de valorizar os leigos, né? Depois, então, nós tivemos a outra, 10 anos depois, um pouco mais de 10 anos depois, né, a conferência em Puebla, né, que aperfeiçoou bem essas tomadas de posição, e todas as outras, até a última, né, que nós tivemos aqui, né, em Aparecida, né, onde o nosso Santo Padre, né, então, como cardeal, participou, né, de maneira tão forte, e foi o secretário, né, foi o redator, né, do documento. Bem, então, de fato, nós podemos dizer, né, que a América Latina, né, foi, como eu dizia, muito presente ao concílio, levou ao concílio uma boa contribuição, e depois do concílio, né, ajudou, né, bastante, né, na aplicação do concílio de uma maneira que fosse segundo o espírito do concílio, né, que não é de impor, o concílio manda fazer isso, não. O concílio, então, nos propõe essa doutrina, né, e então apela para a nossa liberdade. Quando o Concílio Vaticano II está se realizando, a América Latina ela também já está se movendo. Então, assim que inicia-se o Concílio Vaticano II, está realizando-se, já a Igreja na América Latina vai se movendo também em conferência. Mas nós poderíamos ir citando, por exemplo, Medellín, Puebla, depois a última de Aparecida. Então vemos como a incidência do Concílio Vaticano II leva a que a Igreja seja dialogante com a sociedade. Por exemplo, nós temos uma diferença da América Latina e a Europa. A Europa está num bem-estar, numa industrialização, num conjunto de bens de consumo. A América Latina está numa situação mais sofrida também de toda a América Latina. E a Igreja, então, está neste contexto. E o Concílio Vaticano II, então, quando coloca a Igreja a serviço da comunidade, da sociedade, a América Latina reflete sobre este povo que tem poucos bens, que é pobre, que sofre. E a Igreja, então, consciente do seu ministério, vai tentando ajudar e como levar a esperança aos corações, como levar a solidariedade, como levar a prática do Evangelho e a Igreja viva. Então vemos que os pobres são contemplados. Refletimos aí toda uma teologia. Jesus diz, os pobres são aqueles amados de Deus. Não tanto também uma pobreza somente material. A pobreza material é fruto ou a consequência de um egoísmo da sociedade. Isso pode se resolver desse modo. Mas a pobreza também que Jesus fala, desta abertura dos corações. Claro, aproveitando dois aspectos, a pobreza social e a pobreza voluntária, a Igreja na América Latina, a partir do Concílio II, faz um grande progresso e uma grande ajuda também. Por isso vemos que a Igreja contribui muito. Depois vemos a Aparecida, 2007, até o próprio Papa atual, Papa Francisco, foi um dos coordenadores e aquele que conduziu todo o documento. Vemos como ele dá consciência da Igreja na América Latina,
estar em permanente estado de missão. Justamente naquilo que o concílio coloca, a igreja que vai servir o mundo e colocar-se em serviço e transparência evangelizadora. Na primeira hora, o embate, mesmo entre bispos mais conservadores e mais progressistas, foi forte. Mas, pela graça de Deus, as várias reuniões, as várias assembleias, foi afunilando. Depois, o documento, por exemplo, de votação de catequese renovada, se éramos 250 bispos, 245 votaram a favor e só 5. Por aí a gente já tem quantitativamente uma avaliação de como as ideias o diálogo foi aperfeiçoando. Claro, tratava-se agora de realizar o concílio. Eu era padre na época, eu fui ordenado padre em 58, portanto eu fui padre durante uns 7 anos antes das grandes reformas, porque uma das grandes reformas também do concílio foi a reforma litúrgica, que deu um grande impacto, sobretudo na comunidade, nas comunidades, porque a liturgia foi totalmente renovada, atualizada em língua vernácula. Foi realmente uma grande obra do concílio. Mas então, como agora fazer com que a igreja realizasse o concílio? E isso aqui no Brasil, o que eu pude assistir, eu tenho a impressão, o que eu também podia de alguma forma acompanhar em outros países, eu acho que o Brasil foi um dos que mais se esforçou para, de fato, realizar o concílio. O que houve de cursos, de atualização, de assembleias de atualização, de retiros para os padres, para o povo, para as pastorais, para os religiosos, para os bispos, constantemente havia cursos de atualização, chamados cursos de atualização, para fazer com que o concílio fosse mais conhecido e como transformar isso em planos de pastoral, porque João 23 já havia pedido antes mesmo do concílio que o Brasil fizesse um plano de emergência, um plano pastoral de emergência. E o Brasil tentou fazer isso na época, e a CNBB já tinha sido, naquela época ele estava nascendo naquela época. E então dentro disso, claro que aqui no Brasil havia toda uma grande busca de fazer com que o Concílio Vaticano II entrasse nos planos de pastoral. Então se começaram os grandes planos de pastoral nacionais, os grandes planos de pastoral regionais, diocesanos, começou nessa época, nessa tentativa de realizar o Concílio Vaticano II. Nesse meio tempo, os bispos da América Latina, porque o CELAM também nasceu naquelas épocas, e houve a grande reunião de Medellín, chamada Grande Reunião de Medellín, que foi em 69, poucos anos, portanto, depois do concílio. E porque o concílio havia pedido, havia insistido que a igreja deve se reinserir na sociedade, também os bispos latino-americanos de Medellín tentaram se reinserir na sociedade latino-americana. E foi aí que nós tivemos alguns grandes bispos ali que conseguiram conduzir essa reunião, essa assembleia de Medellín, para de fato refletir sobre o que é a sociedade latino-americana. Por que na sociedade latino-americana existe tanta pobreza, tanta miséria, tanto atraso, tanta, digamos, exploração? E eles começaram a se perguntar quais eram as causas que estavam por detrás. Não apenas trabalhar sobre os efeitos, temos pobres, então vamos ajudar os pobres, não. Não, o que está por detrás, o que produz os pobres. Então essa metodologia que também usava muito o ver, julgar e agir, que era uma metodologia como se chama, ali da pastoral operária, da JOC, Juventude Operária Católica. E eles tinham muito essa metodologia, que também foi usada nesse sentido. Quer dizer, buscar as causas, depois perguntar-se o que a palavra de Deus tem a dizer sobre essa realidade e quais são as consequências que nós devemos tirar na prática pastoral. Então, tudo isso começou fortemente em Medellín. E Medellín chegou à conclusão, no final, de que havia uma injustiça institucionalizada na América Latina. Eram as estruturas que produziam a injustiça,
Não era a falta de preparo, falta de inteligência ou preguiça que fizesse com que os nossos povos fossem pobres. Não. Eles eram explorados porque as estruturas eram de exploração, as estruturas próprias. Portanto, havia a necessidade de uma mudança de estruturas econômicas, sociais, políticas. E aí veio o grande movimento da Igreja da América Latina, que depois também trouxe um grande reforço às comunidades eclesiais de base, a própria teologia da libertação também brotou dentro desse clima todo, enfim. E depois as igrejas aqui na América Latina ficaram muito conhecidas a partir daí, porque sobretudo na seguinte assembleia, que foi a de Puebla, se definiu a opção preferencial pelos pobres. Curioso que na antevéspera do Concílio Vaticano II, João XXIII, numa mensagem radiofônica lá pelos idos de 1959, 1960, o Concílio Vaticano II foi convocado no dia 25 de janeiro de 1959. Né? Depois ele só vai começar em 63 e logo em seguida vai falecer João XXIII e ele é concluído por Paulo VI. Mas numa mensagem radiofônica o Papa João XXIII falou uma coisa que o Papa Francisco repetiu como primeira frase marcante do seu pontificado: eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. Os bispos da América Latina que viviam, e como hoje a gente ainda vive, uma situação dramática de pobreza e de dependência do continente latino-americano em relação ao capital estrangeiro internacional, na época, por exemplo, as multinacionais. Fernando Henrique Cardoso publicou o livro Teoria da Dependência, junto com Falquetto. Diante dessa fala do Papa João XXIII, os bispos latino-americanos imaginavam que nós teríamos o concílio da opção preferencial pelos pobres, que ainda não havia sido tematizada. A Igreja sempre viveu isso, desde o Evangelho, né? Desde Jesus Cristo. Mas tematizada dessa maneira, não. Algumas pessoas até imaginavam, em alguns casos era verdade, que a Igreja era aliada das elites e não dos pobres. Não é? E muitas vezes das elites contra os pobres, não é? Ou para a exploração dos pobres. Diante de tudo isso, falava-se até de pastoral das elites. Não é? Então nós temos lá em Roma, durante o concílio, os bispos se reunindo, inclusive era nas catacumbas, eles iam lá e se reuniam e viram que o tema dos pobres não ia ser relevante no concílio. Então, voltando de Roma, eles logo em seguida, terminou em 65, deu tempo de se preparar 66, 67, em 68, em Medellín, na Colômbia, aconteceu a primeira grande reunião dos bispos da América Latina, que aliás foi a segunda, né? Porque em 1955 aconteceu no Rio de Janeiro a primeira, mas isso era antes do concílio. Então, após o concílio, a primeira grande reunião do CELAM, que aliás foi fundada em 55 no Rio de Janeiro, a primeira grande reunião já com o calor do Vaticano II foi em Medellín, na Colômbia. E lá havia um documento da pobreza, que falava da pobreza em três sentidos. Na pobreza em sentido material, que é um mal, em sentido espiritual, que é uma opção, né? Por exemplo, o voto de pobreza dos religiosos, e o terceiro, que é a junção do mal com a opção espiritual, que é a pobreza-solidariedade, né? Quer dizer, pessoas que espiritualmente optam pela pobreza, como disse Jesus, como diz Paulo a respeito de Jesus, sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Da Conferência de Medellín até a Conferência de Puebla, que foi a terceira no México, portanto, de 1968 a 1979, estas três acepções de pobreza foram aglutinadas nesse princípio, nesse slogan, nessa marca registrada da Igreja Latino-Americana, que é a opção preferencial pelos pobres. A pobreza, que é o mal, a opção, que é uma forma de solidariedade, e a preferência, a gratuidade, que seria viver pobre com os pobres, para os pobres, que é o que o Papa Francisco vive de testemunha e grita o tempo inteiro para a nossa igreja já do terceiro milênio. Depois disso tivemos outras conferências, mas com certeza de Medellín, de Puebla e agora de Aparecida, né, em 2007, foi as mais marcantes, né? Muita gente imaginava que a opção preferencial para os pobres era coisa da teologia da libertação, que surgiu na década de 70 e que após a queda do Muro de Berlim em 1989 não faria mais sentido. E imaginavam até maldosamente alguns
que o Papa Bento XVI viria à Conferência de Aparecida para dar o tiro de misericórdia na opção preferencial pelos pobres. E ele começou o seu discurso na abertura de Aparecida com a seguinte frase: a opção preferencial pelos pobres se funda no simples fato de que Jesus Cristo, sendo Deus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Exatamente o texto utilizado lá em Medellín, em 1968. Essa é sumariamente a relação entre o Concílio Vaticano II e as conferências da América Latina. Você fala do Concílio Vaticano II, você não pode pegar um documento, uma frase, um parágrafo, mas você tem que pegar ele no seu todo, para que ele seja de fato aplicado. Foi o que fez na América Latina as conferências episcopais. Seria a aplicação do Concílio Vaticano II na América Latina, Medellín, Puebla, para que de fato ele fosse acontecendo no seu dia a dia. Olha, até o Concílio Vaticano II, a igreja da América Latina era uma igreja reflexo, uma igreja que não tinha um rosto próprio e uma palavra própria. Com a Conferência de Medellín, começa o que nós chamamos de uma tradição latino-americana, a partir de quando a igreja passa a ter um rosto próprio e passa a ter uma palavra própria. Este rosto próprio vem de uma nova configuração do ser igreja. Não uma igreja meramente comunidade massiva, mas uma igreja em pequenas comunidades, inseridas dentro do contexto social. Não uma igreja simplesmente inserida no mundo, mas dentro de que mundo? Uma igreja que faz a opção por inserir-se no mundo dos marginalizados. Não simplesmente uma igreja que vai repetir, não é, as teses da Europa, mas uma igreja que quer ler a mensagem revelada a partir do nosso contexto e dos nossos desafios. Então nasce a teologia latino-americana também a partir de Medellín. Então em Medellín existe uma recepção criativa do Concílio Vaticano II. Não é repetição, é um assumir o concílio em nosso contexto, mas também desenvolvendo certas intuições do concílio que haviam ficado a meio caminho. Então, na América Latina, o concílio, mais que um ponto de chegada, foi um ponto de partida para outras sínteses e outras conquistas, né? E nesse sentido, Puebla vai continuar essa recepção criativa, embora em Puebla já hajam aí muitos freios, muitos obstáculos, porque nós estamos já inaugurando um novo pontificado que veio com outra sensibilidade. Santo Domingo praticamente foi o estancamento dessa recepção criativa de Vaticano II, mas Aparecida retoma o concílio com muita força, não é? Então podemos dizer que Medellín e Aparecida se colocam de maneira assim, muito fiel nesse processo de renovação eclesial inaugurado pelo Concílio Vaticano II. O concílio na América Latina não simplesmente ele foi acolhido em suas teses e intuições, como ele também teve desmembramentos, houve avanços. Na América Latina, como diz Paulo VI, né, um concílio não é somente um ponto de chegada, é um ponto de partida. E na América Latina ele foi sobretudo um ponto de partida. Essa conferência de Medellín, que é justamente uma conferência, o episcopado latino-americano todo se reúne para fazer a recepção do concílio na América Latina. Então, qual é a leitura, a interpretação que o episcopado latino-americano vai dar ao concílio? Vai dar justamente que, numa igreja que quer sintonizar com as angústias, as esperanças, as alegrias e os sofrimentos dos homens e das mulheres de hoje, na América Latina, os problemas, as angústias, se chama injustiça, né? Então, a ligação entre fé e justiça, anúncio do Evangelho e promoção da justiça, é o centro da Conferência de Medellín. E de onde vão sair, então, 3 eixos fundamentais, que vão depois ser retomados por Puebla, que são uma nova maneira de fazer teologia. Não é mais possível pensar os conteúdos da fé e da revelação de cima para baixo, né? Com fórmulas já prontas. Tem que pensar de baixo para cima, né? E isso depois vai ser o que será a teologia da libertação. Um segundo eixo é esse, né, que a igreja na América Latina começou com a colonização fazendo aliança com as elites, com boa intenção, achando que fazendo aliança com as elites, fazendo bons colégios para formar os filhos da classe média alta, dos líderes, né, chegaria a todos. Não conseguiu, fracassou. Então, é tempo de uma troca de alianças, né?
E a igreja tem que ir para as margens e estar perto dos pobres, justamente, que são os que sobraram, né, desse processo onde só os que receberam as benesses do progresso conseguiram subir. Isso será depois o que chamará a opção preferencial pelos pobres, né? E um terceiro eixo, que é a igreja na América Latina. A igreja em geral, toda a pastoral da igreja depende do clero, sobretudo, né? E a América Latina não tem clero suficiente. É um problema de números, quantitativo. O Brasil, então, mais que todos, porque desse tamanho de país, né? Então, não há clero suficiente para atender às demandas do povo católico. O catolicismo brasileiro, na colônia, era um catolicismo laico, das irmandades, das confrarias, né? O padre passava para fazer a desobriga, para fazer um monte de batizado, um monte de casamento, e passava outra vez no ano seguinte, né? A não ser no litoral. Aqui, bom, no Rio de Janeiro havia paróquias e tal, São Paulo, mas lá para o interior não tinha, diretamente não tinha. Então, o que aconteceu? Como é que a fé se manteve? Pela aglutinação das bases comunitárias, né? Pessoas que se reuniam, em geral lideradas por alguém mais experiente, que podia ser uma religiosa, ou podia ser um leigo mesmo, em volta da palavra de Deus, né? Fazer a leitura da palavra de Deus e a ligação com a vida, e isso foi o embrião do que depois seriam as comunidades eclesiais de base, né? Então, a ligação do concílio com a Conferência de Medellín é direta, é a primeira leitura do concílio na América Latina, querendo a igreja latino-americana não ser mais uma igreja reflexo, que reproduzisse o que acontecia na Europa, mas uma igreja fonte que gerasse seus próprios conteúdos, né? Isso, então, durante uma década. Medellín foi em 68, Puebla foi em 79, durante uma década. Isso foi amadurecido, se espalhou por todo lado, as comunidades de base cresceram exponencialmente, os círculos bíblicos que faziam essa leitura popular da Bíblia, ligando o fato da vida com o texto bíblico para tirar dali uma ação transformadora também. O surgimento das comunidades religiosas inseridas nos meios mais pobres, né? As comunidades religiosas saíram dos claustros, né, e foram para os meios mais pobres. E aí saíram muitos religiosos? Saíram, mas quer dizer, se ficassem dentro, não sei se seria bom, né? Talvez saíssem da mesma maneira, ou talvez ficassem de uma maneira que não era adequada, né? Mas, enfim, então Puebla confirmou esses três eixos e foi um documento ainda mais maduro e mais firme nessa direção. Só que em 79, que acontece a Conferência de Puebla, já é o começo do pontificado de João Paulo II. É ele que vai a Puebla e abre a conferência e fala contra as releituras, referindo-se à releitura marxista, né? Eu me lembro do meu professor de Cristologia, Carlos Palácio, começando o curso em sala de aula dizendo: com licença do Papa João Paulo II, os 4 evangelhos são 4 releituras. São mesmo, né? É impossível escapar da releitura. Todo mundo faz releitura, né? Todo mundo faz interpretação. Não há como não interpretar, né? Bom, então, a partir de Puebla, a teologia latino-americana e a igreja latino-americana começou a sofrer cortes fortes. Seja em censura de livros, em punição a teólogos. Leonardo Boff é silenciado em 85, né? Eu me lembro bem da data porque ele me pediu que o substituísse em Petrópolis em um curso que ele dava, né, no curso de Trindade. Bispos, a nomeação de bispos começou a mudar de direção. O episcopado brasileiro era de uns mais de 300 bispos, hoje é mais de 400. Mas naquela época tinha um grupo progressista forte que dava o tom: Dom Ivo Lorscheider, Dom Aloysio Lorscheider, Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, né? Esses davam o tom, Dom Paulo Evaristo, tá? Havia uma maioria moderada que fechava com os progressistas e uma minoria conservadora. Então a igreja brasileira foi profética, realmente, era notícia no mundo inteiro, respeitada, tal. Assim também a igreja chilena, né? A igreja argentina sempre foi mais conservadora. Mas, enfim, a igreja latino-americana, da qual o Brasil era talvez o lugar principal onde isso acontecia, estava realmente fazendo alguma coisa nova, mas com 26 anos dá para nomear muito bispo, né? Os bispos iam envelhecendo, iam se retirando, e os novos bispos que vinham eram de outra linha, né? Eram bispos mais tendendo para o moderado conservador, mais saídos dos novos movimentos, dos Focolare, Comunhão e Libertação, e Sodalício e tal, né? Opus Dei. Então, uma linha bem diferente, né? Então, os teólogos
sofrendo censura nas suas obras. Leonardo Boff sofreu censura, Clodovis Boff, Gustavo Gutierrez, enfim, muitos, né? Havia toda uma coleção que estava sendo preparada de volumes com todos os temas da teologia pensados na perspectiva dos pobres, né? Eram 50 que era para sair, chegaram a sair 20, né? E aí começaram a exigir 7 censuras antes de publicar. 7 censuras, o livro já envelheceu, já levou 2, 3 anos, então parou a coleção, enfim, coisas assim começaram a acontecer. De tal maneira que a outra reunião do Episcopado Latino-Americano foi só em 92, né? Ou seja, quase 2 décadas depois de Puebla. E chegou-se a pensar que não ia sair documento, porque veio um interventor de Roma, né, que presidiu a reunião, e só mesmo a santidade de Dom Luciano que conseguiu, conversando com um, com o outro, dialogando, fazendo a paz, conseguiu que saísse um documento de conclusões, mas que se afasta completamente dos 2 documentos anteriores. Então a linha da Igreja Latino-Americana mudou ali em Santo Domingo, né? A coisa positiva desse documento de Santo Domingo é a prioridade dada aos leigos, é muito importante ali, né? Se não houver um laicato formado, não haverá nova evangelização, perfeito. Né? Então aí houve todo um reforço na formação dos leigos, mas os leigos que Santo Domingo tem na cabeça não são os leigos das comunidades de base, são mais os leigos das classes médias, nós. Né? Em 2007, a Aparecida recupera bastante do que foi, do que estava atrás. Nisso o Papa Bento XVI deu um apoio, o discurso inaugural dele foi muito bom, né? Muito bom no sentido que ele fala da importância dos pobres, que num continente como a América Latina isso não se podia ignorar e tal. Mas, quer dizer, recupera em parte a opção pelos pobres, mas ainda as comunidades de base são colocadas no mesmo nível das novas comunidades, dos novos movimentos, não aparecem com a pujança dos anteriores, né? Mas é um bom documento. O documento de Aparecida é uma contribuição da Igreja Latino-Americana e do Caribe para a Igreja Universal. Tá certo que fala principalmente para a América Latina e o Caribe, é verdade, né? Mas extrapola, né? Supera, né? Tanto que com a eleição, né, do Papa Francisco, né, o Papa Francisco também, né, acabou fazendo uma boa propaganda desse documento. Mas não é só uma propaganda, é que de fato eu vejo que chegou a hora, né, da Igreja Latino-Americana e do Caribe, né, contribuir também, né, de maneira mais efetiva, né, com a Igreja, né, católica como um todo, né. Nós recebemos muito, né, aqui na América Latina, recebemos tanto, né, da Europa, principalmente da Europa, né, em recursos materiais, em produção teológica, em formação, né, eu estudei também ali, então nós recebemos muito, né. E eu vejo o documento de Aparecida como um fruto maduro, né, e que mostra de que, de fato, chegou a hora, né, de contribuir, né. Não é que nós queremos sermos os primeiros, não se trata disso, mas se trata de fato dar a contribuição com aquilo que é a nossa riqueza, aquilo que é próprio da Igreja Latino-Americana e do Caribe para a Igreja Universal, para, né, a renovação, porque afinal de contas também aqui, né, nós fizemos um esforço muito sério, né, de aplicação do Concílio Vaticano II. E a gente pode também contribuir, né, com a Igreja Universal, né, com aquilo que são as nossas riquezas, aquilo que é a experiência já de muitos anos, aquilo que é uma prática, né, já comum, né, na Igreja Latino-Americana, aquilo que é o patrimônio adquirido ao longo de todo esse esforço, né, começado já há 50 anos atrás. Eu acho que isso também, né, contribui e isso também nós podemos oferecer para a Igreja Universal. Mas olha, a igreja na América Latina, ela realmente foi uma igreja de vanguarda. Ela recebeu no coração o Vaticano II e colocou em prática. E daí nasceram, por inspiração do Vaticano II, nessas conferências, as comunidades eclesiais de base. Elas marcaram o solo da América Latina numa renovação paroquial muito grande da igreja. Uma outra inovação, o povo realmente fazendo
teologia, uma teologia de reflexão, agarrada, comprometida com a palavra de Deus e encarnada na realidade. Uma reflexão teológica a respeito da situação do nosso povo, marginalizado pela pobreza, pelas discriminações, um povo maravilhoso. O que o Brasil, por exemplo, tem de melhor? O Brasil tem de melhor o seu povo, mas um povo com ânsias de liberdade. Aí vem, então, a contribuição de uma teologia da libertação, que o Papa, isso é importante que se diga, que o Papa, na carta que mandou aos bispos do Brasil, em 1980, ele recomendava e aprovava a teologia de libertação fiel à tradição da Igreja. O quanto é importante que isso tudo foi inspirado pelo Vaticano II. A evangélica opção preferencial pelos pobres. O quanto a Igreja também se voltou e precisa se voltar, porque é mandamento de Jesus para os pobres. Hoje, quando eu ouço admirado esse iluminado Papa Francisco falando para a Igreja sair, ir ao encontro, ir às periferias humanas e geográficas, eu digo para mim mesmo, Papa latino-americano, hoje Papa da Igreja no mundo todo, mas com o coração marca registrada, Medellín, Puebla, Aparecida, onde ele foi coordenador da redação do próprio documento. Isso tudo é América Latina acolhendo o Vaticano II. Eu não citei Santo Domingo, porque o Santo Domingo já foi um pouco uma reunião assim, onde a liberdade de espírito foi um pouco cerceada. Mas em Medellín, em Puebla e em Aparecida, nós tivemos realmente a liberdade do espírito circulando em todos os cantos e recantos, mandando a Igreja ir para as periferias humanas, geográficas, a Igreja arregaçar as mangas, iluminada pelo concílio, que bebeu da palavra escrita da Bíblia, do testemunho de Jesus, a ir ao encontro dos pobres. Quando escuto o Papa Francisco dizer que a carne do pobre é a carne de Jesus, então eu digo, meu Deus do céu, evangélica opção preferencial pelos pobres. O quanto realmente a Igreja na América Latina realmente foi iluminada e acolheu com determinada determinação as grandes intuições do Concílio Vaticano II. Gutierrez, o padre Gutierrez, que é chamado pai da teologia da libertação, tem a seguinte metáfora. Ele diz assim, os pobres bateram na porta do concílio. Os padres conciliares foram lá, abriram. Quem são vocês? Somos os pobres. Ah, muito bem, pode ir embora. Fechou a porta. Quer dizer, teve uma tentativa de colocar o concílio sob a consigna, sobre a inspiração dos pobres. Porque o João 23 tinha dito antes do concílio que a igreja é, sobretudo, a igreja dos pobres. É sobretudo, não negou que fosse também dos outros, né? Mas que é sobretudo a igreja. Então, alguns cardeais, sobretudo o cardeal de Bolonha, o cardeal Lercaro, que foi um cardeal profético, por exemplo, se levantou contra a guerra do Vietnã, né? Ele disse assim, que tal nós colocarmos todo o concílio debaixo do astro, da inspiração do pobre, da igreja dos pobres. Mas não teve muita repercussão, a igreja não estava, no todo, muito madura para a voz dos pobres, entendeu? Porém, ficou no documento do concílio, na Lumen Gentium, número 8, a igreja e os pobres. Ficou bonito, viu? Um número poderoso. Diz primeiro que a igreja tem que ser pobre, como o Papa agora, Papa Francisco, é um fruto direto do concílio, uma igreja franciscana, né? Não só que cuida dos pobres, mas ela mesma é pobre. Segundo, que privilegia, então, os pobres, tem uma sensibilidade particular com os pobres. De fato, uma das primeiras intervenções dele, os jornalistas, né, disse assim, como eu gostaria que a igreja fosse pobre. Continuamente. Então, eis ali. Agora, quem levou adiante essa inspiração
que ficou só assim em semente no concílio foi a América Latina, os teólogos latino-americanos, que então, desenvolvendo aquela inspiração, levaram a efeito a teologia da libertação, que se ocupa com a libertação dos pobres, exatamente, né? É que até hoje fez grandes impactos, não só na América Latina, no nível do laicato, por exemplo, muita gente se jogou na política, nos movimentos sociais, a própria Marina, que agora é uma candidata, ela foi ouvinte minha, quase aluna lá no Acre, né? Ela é um dos frutos dessa teologia da libertação, entendeu? Chico Mendes, que eu conheci muito bem, trabalhei com ele no Acre, também ouvinte meu de minhas palestras, meus cursos, né? Também, um homem comprometido, é uma figura mundial, bem como a Marina, né? Pois bem, são frutos da libertação. Né? Então ela levou adiante essa semente que no concílio não conseguia desenvolver. O Brasil, interessante, ele tem uma característica muito bonita. Em 62, o Brasil já tem o plano emergencial. O plano emergencial é algo que já procurava aquilo que nós estamos num contexto hoje, a renovação da paróquia, a renovação do clero, a renovação das escolas e a questão dos leigos. Imediatamente começa a campanha da fraternidade, já mostrando a igreja na relação do mundo. Depois temos um plano de pastoral, aí que vai até 75, onde a igreja já vai colocando todos os elementos que o Concílio Vaticano II destacou. A liturgia, o ecumenismo, o ensino, o laicato, a catequese, vários aspectos que a igreja promoveu. Até 75, mais ou menos. Depois vem os planos da ação evangelizadora, inspirados no Vaticano II. Por isso vemos que o concílio na igreja do Brasil, ela é muito grande. Com os planos da ação evangelizadora, as diretrizes, até hoje a igreja dinamiza a igreja de modo profundo e grande. Então nós vemos que a igreja do Brasil tem ganhado muito. E sobretudo também chegando agora no último plano da ação evangelizadora, as últimas diretrizes, que bonito. A igreja em estado permanente de missão, a igreja que está no seu início da formação catequética, a palavra de Deus como centro, a renovação paroquial, a igreja que vai viver a caridade dentro de... E agora a igreja também do Brasil procura dar o acento, e já começa o estudo sobre o laicato. Apostólica Actuositatem é justamente como é que a igreja vai entrar no mundo. A igreja como instituição tem um espaço, justamente, os leigos que estão na totalidade dentro, no aspecto institucional e fora. Eles podem ser esta mediação. Então a igreja também dará agora este aspecto, este acento. Então a gente tem que medir um pouco as coisas, né? Eu digo medir as coisas é assim, é um evento e o povo acompanhou e depois com cada vez mais atenção, rezando, acompanhando as notícias, mas você vai ter gente que acompanhou como ninguém, né? Por exemplo, o grupo a quem Dom Helder escrevia cada noite, cada madrugada, passando todos os textos que estavam sobre o ultra segredo pontifício, mas ele se reuniu no Rio de Janeiro, né? Alceu Amoroso, esse grupo, outras pessoas, o Cândido Mendes de Almeida, que você pode entrevistar também, é o reitor da Universidade Cândido Mendes, irmão do Dom Luciano. Ele teve nesses grupos de trabalho que propunham aos bispos brasileiros, por exemplo, sobre a Gaudium et Spes, teve um grupo montado no Rio, né? Também o Luiz Alberto Gomes de Souza, que acabou vindo de Paris para secretariar Dom Helder no fim da primeira sessão, porque ele escrevia para Deus e todo mundo, continuou a dinâmica das reuniões, né, daqueles presidentes de conferência episcopal. Dom Helder continuou trabalhando, escrevendo. O concílio estava sendo recebido com alegria, então não é só os bispos. Depois o concílio, que era só de bispos, a partir da segunda sessão, foram nomeados 28 auditores leigos. Eu te falei que aqui do Brasil vai ir o Bartolo Pérez, que era um operário aqui da Moca, em São Paulo, que jovem entrou nos grupos da JOC, da Juventude Operária Católica, foi presidente da JOC brasileira e foi eleito presidente da JOC internacional. Então, quando se convocaram os leigos, ele, como presidente de uma grande organização leiga, católica, internacional, foi chamado para o concílio.
Ele diz, apanhei, né? Porque era tudo em latim, não entendia, alguém tinha que traduzir. Mas estava lá, tendo um papel também importante, com uma voz leiga. Na sessão seguinte, as mulheres entraram. No fim, foram 22 mulheres que participaram, religiosas, leigas, e entre homens e mulheres, 58 foram auditores no concílio. Então vai havendo uma recepção. O que aconteceu no Brasil? Houve algumas iniciativas que diferenciam o Brasil de outros países. A CNBB se juntou com a CRB no fim da primeira sessão e decidiram fazer um boletim informativo semanal, entregue de graça em todas as paróquias do Brasil, em todas as casas religiosas, que chamava Concílio em Foco. Então, as pessoas puderam começar a acompanhar não com a notícia de jornal, mas com uma cobertura de qualidade sobre o que estava acontecendo no concílio, os debates, o que estava sendo proposto. Então, essa iniciativa da CNBB não deixou, assim, vamos dizer, pelo menos os religiosos, as religiosas, os padres, as paróquias todas, sem ter semanalmente um acompanhamento do concílio durante as sessões e nas intercessões. Uma segunda coisa que diferencia a Igreja do Brasil em relação às outras igrejas é que, um pouquinho antes do concílio, em abril de 62, na 5ª Assembleia da CNBB, se elaborou e aprovou um plano de emergência de pastoral para a igreja toda do Brasil. Então, os bispos vão para o concílio com um plano de pastoral que estava começando a ser implementado e, de repente, a biruta virou no concílio. E eles se dão conta que eles estão com um plano de pastoral em falso, do ponto de vista da fundamentação teológica, das propostas, da liturgia, de tudo. Então, a partir da segunda sessão, se toma a decisão que é preciso fazer uma revisão desse plano e fazer um novo plano adaptado ao concílio. E aí gente percorreu o Brasil inteiro, e aí também você pode entrevistar o Chico Itaker, que junto ao Caramuru Barros, correu o Brasil todo, regional por regional, nessa revisão do plano de emergência, e começar a propor um plano de pastoral de conjunto para a igreja toda do Brasil para aplicar o concílio. A última sessão do concílio, todo dia foi uma assembleia da CNBB contínua. Então eles iam de manhã na Basílica, de tarde tinha assembleia da CNBB para aprovar esse plano. Discutido exaustivamente, perigou não sair, porque você tinha no mesmo episcopado, né, um Dom Helder numa ponta e um Dom Sigor na outra. E para dizer para onde vai caminhar a Igreja do Brasil com um plano. E se conseguiu, eu penso, por obra e graça do Caramuru, que era paciente pelas votações, os trabalhos nos regionais, de se chegando a um consenso. E coisa inédita, nenhum documento do concílio foi aprovado unanimemente, né? Vários tiveram 200 votos contra, 300, mas nenhum unânime. Pois é, o plano de pastoral de conjunto da CNBB foi aprovado unanimemente, sem nenhum voto contrário. E nenhuma igreja saiu do concílio com clareza dizendo como que nós vamos aplicar o concílio. Porque o concílio é complexo, né? Você pega lá quase 1000 páginas, os 16 documentos. E eles operaram o milagre de dizer, olha, as 6 linhas pastorais são essas. Uma igreja participativa, povo de Deus, com ministérios leigos, com comunidades de base, que era a linha 1, uma igreja presente no mundo, na luta pela justiça e tudo, a linha 6, o ecumenismo, a questão da catequese, a liturgia. Então você tinha 6 linhas, quer dizer, para o povo, o concílio todo, com muita discussão e muitos documentos,
Para a Igreja do Brasil estava claro, olha, para a gente ser uma igreja do Vaticano II, essas são as 6 linhas pastorais aprovadas por toda a Conferência Episcopal. A Igreja da Holanda fez o seu sínodo em 1967, para dizer como é que nós vamos aplicar o concílio. Em novembro de 65, a Igreja do Brasil já tinha o seu plano de pastoral. A Igreja da Alemanha em 71. E tem igrejas que até hoje não se puseram de acordo como é que vai aplicar o Vaticano II. Então é uma diferença fundamental. Nenhuma igreja saiu do concílio com a primeira recepção assim geral do documento da liturgia, aprovado em 63 e que entrou em vigor em 64. E aí também houve uma graça, porque houve eleições na CNBB e houve um consenso em torno de quem devia tocar a liturgia, que foi Dom Clemente Snar, o bispo de Nova Friburgo, beneditino, e durante 25 anos, acho que ele foi presidente da Comissão de Liturgia. E você vai ter alguns princípios que a Igreja do Brasil conseguiu colocar em prática e que nenhuma outra igreja conseguiu. Por exemplo, aqui se buscou aquilo que o concílio diz, que a liturgia, você tem que buscar a maior participação dos fiéis, da Assembleia dos Fiéis. Então, todas as preces litúrgicas do Brasil, o povo intervém, aclamando, respondendo. Não tem nenhum outro missal, nem em inglês, nem espanhol, nem francês, nem alemão, nem polonês, nem japonês, em lugar nenhum do mundo a prece eucarística é do celebrante, não da Assembleia. Até o cânon romano, que é o cânon número 1, ele não é o cânon romano que está no missal romano. É um cânon romano com o povo, sempre intervindo e dialogando com o celebrante. Então você teve uma aplicação da reforma litúrgica com muito mais adesão ao que o concílio propunha, que os outros não tiveram coragem, foi simplesmente traduzir o que estava lá. Aqui não foi traduzir, foi de colocar toda a liturgia dentro do espírito da Constituição Litúrgica do Vaticano II. Posso dizer que os meus 40 anos de bispo foram empregados para operacionalizar no Paraná as conclusões dos 16 documentos. Andamos com palestras, encontros, congressos sobre o concílio em todas as dioceses do Paraná. E a catequese pegou todas as conclusões e fizemos um catecismo de 5 volumes intitulado Crescer em Comunhão. Aí concretizamos todas as conclusões dos 16 documentos em linguagem para os pequenos na catequese. Nesse documento foram feitos 3 milhões de exemplares. Imagine o que significa de tradução, porque o perigo que há na igreja é documentos lá em cima que não chegam à base. Mas através da catequese no Paraná, um grande esforço, o desafio é enorme, mas um grande esforço foi feito. Naquele tempo, todos estávamos tateando qual era mesmo a comunicação da igreja agora. Como seria a nova música? Como seria a nova catequese? Como seria a nova pastoral? Porque era tudo novo. Claro que houve alguns que tentaram coisas novas sem ouvir a igreja. Isso não foi bom, porque muitos deixaram a igreja em busca de novidade. E o Vaticano II não era só novidade, era continuidade. Então eu tive sorte muito grande de escutar grandes conferencistas lá nos Estados Unidos, mais tarde na Europa e aqui no Brasil, e que deixaram muito claro, a igreja não está começando, está recomeçando.
E aquilo que é bom vai ser mantido. E aquilo que é novo nós vamos descobrir, porque ninguém sabia. Então veio muita gente que começou o novo e esqueceu o passado. Isso não podia fazer. O Vaticano não era uma proposta de esquecer a catequese do passado, mas adornar, atuar, descobrir um jeito novo sem jogar fora o antigo. E a minha congregação pensava muito nisso, porque o nosso fundador era sociólogo e também advogado, e ele era muito firme nisso. Mudar, sim, mas sem desprezar aquilo que foi feito. Então, na minha cabeça ficou muito claro, desde o começo, que não se trata de terra arrasada, destruir tudo que foi feito para fazer um novo edifício. Era aproveitar o que já existia e atualizar o que já existia. A Igreja do Brasil é um exemplo para o mundo de não simplesmente de atenção às conferências do episcopado latino-americano, mas de conferência episcopal brasileira, CNBB, repercutiu de maneira muito forte o concílio em todas as suas assembleias, né? E até hoje, com o documento 100, que fala sobre comunidade, né? É fácil gravar, né? O documento 100, sobre comunidade, sobre a paróquia, um novo jeito de viver em rede, né? Comunidade, paróquia, rede de comunidades. Isso é uma releitura atualizada para o terceiro milênio do Concílio Vaticano II. Então, a Igreja no Brasil tem também seus documentos e vale a pena a gente conhecer o que diz, por exemplo, o documento 100 da CNBB. Os nossos padres conciliares no Vaticano II não foram propriamente pais do Vaticano II, porque não aportaram muito, mas sem dúvida foram seus melhores filhos, os filhos do concílio, porque durante o concílio eles participando ativamente das sessões e dos debates e daqueles encontros que se fazia fora do concílio, na Domus Maria, aquelas 40 grandes conferências com os teólogos do concílio, nossos bispos do Brasil assimilaram o Vaticano II e não só isso, durante o concílio eles elaboraram um plano de pastoral, que é o plano de pastoral de conjunto, que depois no Brasil foi na primeira hora a aplicação do concílio em nosso contexto. Então, é o único episcopado, né, praticamente, que sai do Concílio Vaticano II com um plano para implantar o concílio. Tanto que no Brasil, desde a primeira hora, o Concílio Vaticano II encontrou raízes, encontrou terreno fértil, porque houve um empenho, não somente dos bispos, evidentemente, mas de toda a igreja para receber esse kairos, esse momento forte, esse novo Pentecostes para a igreja, como dizia João 23, e aqui o concílio produziu e continua produzindo muitos e bons frutos, sem dúvida, mas desde a primeira hora. Com relação ao episcopado brasileiro, sem dúvida nenhuma, eu creio que foi um episcopado que trabalhou, né, de modo exemplar, né, lutou, né, de modo muito decidido, né, pela aplicação do Vaticano II na igreja aqui no Brasil, né. Então, nesse sentido, eu acho que o episcopado brasileiro, de fato, é ainda, né, um episcopado que procura, né, procura aplicar, né, o Concílio Vaticano II e de interpretá-lo, né, também para os dias de hoje. Então, o concílio foi uma grande mensagem para a igreja, para o mundo, né? Ela foi pouco assimilada. Eu vejo seminaristas, padres, colegas meus, mesmo teólogos, colegas meus, tem assimilado pouco o concílio. Ele precisa ser mais, assim, lido, entendido, aprofundado. Muito boa a proposta essa da CNBB de fazer uma campanha de fraternidade em cima do concílio, para que nos retiros, para que nas homilias, para que nos cursos paroquiais, para que também nas salas de aula, para que nas grandes conferências, nos encontros, sínodos, etc., assembleias, né, se levante de novo, porque é uma doutrina riquíssima do concílio e, sobretudo, precisa vivenciá-la espiritualmente. Não basta pregar para os outros, você primeiro, bota o chapéu em você, vivencia isso de maneira profunda, que depois de você, então, irradia para os outros, né? Então, uma nova volta,
volta às fontes do concílio para um novo empuxo, um pastoral. Os bispos do Brasil vão para o concílio com algumas experiências muito interessantes. 10 anos antes, 1952, nós tínhamos o nascimento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Então, quando os bispos vão para o Vaticano II, eles vão já com uma experiência de 10 anos de conferência episcopal, coisa que outros países não tinham. Então, isso é importante ressaltar. Segunda coisa, relacionando Vaticano II e Igreja do Brasil. Os bispos do Brasil vão para o Vaticano II com um plano de pastoral prontinho, chamado Plano de Emergência, com um prefácio assinado por Dom Helder Câmara em setembro de 62, portanto, um mês antes do concílio. Então, o Brasil vai já com um plano de pastoral prontinho. E fantástico, que tem se adiantando em muitas coisas do concílio. Depois, na última sessão conciliar, os bispos do Brasil, eu creio que é a única conferência no mundo que sai do concílio com um plano de pastoral pronto para a implementação das conclusões conciliares. O plano de pastoral de conjunto. Plano de pastoral de conjunto que teve a assessoria do então padre Raimundo Caramuru, que era um assessor da CNBB na época, e também a assessoria de um técnico de planejamento, Francisco Itaker, um leigo técnico em planejamento. Os dois colaboraram muito com o plano de pastoral de conjunto. Você imagine, os bispos saem do concílio com um plano de pastoral articulado para implementar os documentos do concílio. O plano de pastoral de conjunto tinha 6 linhas fundamentais, que baseado em 6 documentos chaves do concílio. Linha 1, Lumen Gentium, uma nova igreja. Linha 2, Ad Gentes, a perspectiva missionária. Linha 3, Dei Verbum, uma revolução bíblica na igreja. Linha 4, Sacrosanto Concílio, a dimensão litúrgica, orante, sacramental da igreja. A linha 5, Unitatis Redintegratio, toda a dimensão ecumênica. E a linha 6, Gaudium et Spes, com toda a abertura da igreja para o diálogo com o mundo. Então, você imagina, é a única conferência que sai do concílio com um plano de pastoral, chamado Plano de Pastoral do Conjunto, pronto para a implementação das conclusões conciliares. Olha, a respeito destes 50 anos já feitos, o balanço que os grandes especialistas têm feito é o seguinte: o Vaticano II foi escrito para hoje. Há determinadas opções do concílio que 50 anos depois se revelam muito mais acertadas do que pareceram no imediato pós-concílio. Então parece que foi escrito para agora, é um concílio jovem. Ele, João Paulo II disse, é uma bússola para a igreja de hoje. É a grande graça de Deus para a igreja do século XX e início do século XXI. Agora, nós vivemos num tempo de mudanças que são tão rápidas e tão profundas que nós não daria nem para fazer um exercício de futurismo como será a igreja daqui a 50 anos. Os documentos do concílio vão ainda continuar respondendo concretamente aos desafios específicos que haverá dentro dos próximos 50 anos? Na próxima década, nos próximos anos, com certeza. Mas depois já não é possível saber. Porém, o estilo do Concílio Vaticano II, esse estilo de abertura, de diálogo, de serviço, que se destaca na Lumen Gentium, mas sobretudo na outra Constituição, que é a Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral, os valores fundamentais da dignidade da pessoa humana, do bem comum e, com base nisso, o diálogo da Igreja
com as várias expressões da sociedade e o serviço que a igreja pode prestar, isso com toda certeza vai continuar norteando a igreja nos próximos 50 anos.